Norton Sayeg é natural de São Paulo. É médico especialista em geriatria e gerontologia desde 1984. É presidente e fundador da Associação Brasileira de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência. Presidente nacional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e presidente mundial da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia. É também autor de 7 livros sobre envelhecimento e Alzheimer. Muito boa noite, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento saudável. E o nosso convidado é o Dr. Norton Sayeg, ele é geriatra. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer é meu, Denis, um privilégio estar aqui com você e seus telespectadores. Então, doutor, parece que é um fenômeno não brasileiro, mas mundial, né? A população vive mais, a população está envelhecendo, a taxa, né, o índice de mortalidade está com taxas cada vez de idade mais altas, né? Até 2, 3 gerações atrás era de 45, 50 anos, né? Hoje já estamos próximo aos 90 em alguns países. Mas não é só o fato de não morrer tão cedo. O que parece é que existe uma preocupação, e deve existir mesmo, para ter uma qualidade de vida melhor, mais saudável, mais adequada ao idoso. Como o Brasil tem se preparado para isso, doutor? Eu gostei muito do termo que você usou, do fenômeno do envelhecimento que nós estamos enfrentando. Tem muita gente que fala o problema do envelhecimento. Não é um problema, é uma conquista na realidade. Exato. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo quer envelhecer. A alternativa... A outra é pior, né? Agora, queremos envelhecer com saúde, com qualidade, com independência. Envelhecer de um modo ruim, sem sucesso, como nós dizemos, é envelhecer dependendo de outras pessoas. Aí realmente nós temos o que nós chamamos de senilidade. Porque o envelhecimento, Denis, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro é o genético. Tem as famílias longevas. Aí a gente tem exemplo nos nossos conhecidos de famílias onde o pai viveu muito, a mãe viveu muito, a avó viveu muito. Então isso cientificamente já é cientificamente comprovado. A gente diz até que deve haver um gene da longevidade, que algumas famílias herdam, outras não têm essa sorte. Quer dizer, se seu avô, seu pai viveu muito, você tem uma probabilidade grande de também atingir uma idade muito elevada. Provavelmente. Então, esse é um dos pilares. E ele é imutável. Infelizmente, esse nós não podemos mexer por enquanto. Talvez no futuro, na engenharia genética, a gente continue aí a pensar em reativar esse gene ou implantar esse gene, mas isso é futurologia. O segundo pilar, que é muito importante, é o meio aonde você vive. Veja aqui uma coisa curiosa. A Organização Mundial de Saúde define idoso como pessoas que atingiram os 60 anos de idade em países em desenvolvimento. Em países ricos, você só se torna idoso aos 65 anos de idade. Tem 5 anos a mais. Tem 5 anos a mais. Então, mostrando que realmente a infraestrutura que o país oferece para que você envelheça com qualidade, ela muda muito as características do envelhecimento. Por quê? Porque se você não tem acesso a médico, porque envelhecer sem saúde não adianta nada. É terrível. Né? Acrescentar vida aos anos, sim, e não anos à vida. Exato. Ninguém quer ficar numa cama, viver numa cama entrevado durante 20, 30, 40 anos. O que nós queremos é viver com qualidade o tempo que nos foi destinado aí por forças maiores, vamos chamar assim. Então, o acesso a médico é fundamental. Por quê? Porque uma das características das doenças do envelhecimento é que elas são, na grande maioria, silenciosas, traiçoeiras.
elas não dão sintoma logo no começo. E quando o sintoma se apresenta, nós já temos a chamada complicação. É o caso do diabetes. Tem gente que convive aí com diabetes sem saber que é diabético. Muitos né? anos. Aí de uma hora para outra. E uma hora para outra vem uma complicação. E aí essa complicação, muitas vezes, é de dificílimo tratamento. Pressão alta. Muita gente, eu não sinto nada, não vou ao médico, não tenho que medir a pressão. Não, tem que medir a pressão. Porque você pode ter pressão alta e não sentir nada, e de uma hora para outra ter um derrame, ter um AVC, e aí vai te deixar uma série de sequelas para a sua vida, etc. E tal. É aquela história, popularmente falando, que não dói, né? Então, quando não dói, parece que a pessoa fala, mano, eu nunca senti nada. Só vai ao médico quando dói. Então, o médico fica ali apagando o incêndio. Quando, na realidade, a prevenção é fundamental. Existem outras doenças silenciosas no envelhecimento, como a osteoporose. A osteoporose também, a pessoa não sente absolutamente nada, até que tem uma dor terrível na coluna, vai lá, a osteoporose já está super avançada e você não tem mais o que fazer, que a pessoa teve uma fratura de coluna porque não se cuidou antes. Tireoide, pessoas que ficam cansadas, deprimidas e não sabem por quê, porque não tem uma razão objetiva para isso, e são sintomas muito mal definidos, tem uma causa. Você vai lá, a tireoide não está funcionando adequadamente. Você regula, como se fosse antigamente a marcha lenta do carro, né? Que é o que faz a tireoide, ela regula o metabolismo da pessoa. Então, tudo isso é importantíssimo no sentido de prover uma qualidade de vida melhor. E, evidentemente, que países mais ricos oferecem outras condições, como da pavimentação, nós estávamos conversando antes do programa, né? Da acessibilidade nas calçadas. Para a pessoa poder caminhar, com uma bengala, um andador, uma cadeira de roda. Segurança. Renda é fundamental. A aposentadoria em países desenvolvidos é muito diferente da nossa, oferece uma qualidade melhor. Aqui, muitas vezes, o que um aposentado ganha, ele não consegue nem comprar os remédios básicos que ele precisa. Quanto mais fazer exames preventivos ou coisas assim, né? Porque a rede pública oferece muita coisa, oferece, mas não é de uma hora para outra. A pessoa tem que ir lá, pedir, e não é fácil, né? Parece que é um favor ainda. Exato. Então, não é fácil como para a pessoa que tem recurso, ela vai até o médico solicita o exame, ela vai no laboratório e faz o exame. Existem países que estão tão desenvolvidos nessa parte e entenderam que fica mais barato você cuidar das pessoas antes que elas cheguem no hospital, porque aí fica caro, que tem programas onde um enfermeiro vai à casa da pessoa idosa levar e administrar o remédio para ele. Para quê? Para evitar que ele chegue numa determinada condição que ele tenha que ir para um hospital. Exato. E uma coisa que vai gerar muito mais despesa para o Estado. Aqui no Brasil, na nossa realidade, doutor, a população, lógico, está envelhecendo. Nós sabemos todos os problemas de saúde, né, que a saúde brasileira está à beira do caos, a saúde pública principalmente, né, à beira do caos. Mas na nossa realidade, qual conselho o senhor poderia passar ao idoso, a pessoa que já chegou lá aos seus 65, 70, 75 anos, quais as dicas o senhor poderia passar para ela ter uma prevenção e um envelhecimento mais saudável? A primeira coisa importantíssima é desmistificar esta coisa de que algumas coisas são normais à medida que nós envelhecemos. Por exemplo, perder memória é normal à medida que nós envelhecemos. A população tem esse conceito. Tem. Mas não é normal. É comum. É tão comum que as pessoas acabam confundindo isso com normal. Normal. E não. Será que é Alzheimer? Pode ser que não seja Alzheimer, pode ser que seja outra doença. Existem várias condições que levam à perda de memória
e que são reversíveis, desde que detectadas. Então, a orientação para o público é: se sentiu mal, mudou o comportamento, procura ajuda médica, porque nós evoluímos muito nesse campo. Nós temos muito para oferecer hoje em dia, né? E fazer os seus exames preventivamente, como você mesmo disse, porque é só assim que nós conseguimos detectar as alterações precocemente. E um diabético detectado precocemente, convenientemente tratado, é como se ele não tivesse doença. Hipertensão arterial, mesma coisa. Hipotiroidismo, mesma coisa. Então, a necessidade de ir ao médico, mesmo que esteja se sentindo bem, é fundamental. E se estiver sentindo alguma coisa, não explica isso porque tem 80, 90 ou 100 anos de idade. Tem que procurar a orientação de um profissional. Tem que procurar a orientação do profissional. E isso a rede pública ainda não oferece, infelizmente. Existe uma grande dificuldade, um país pobre como é o Brasil, essa coisa de falar país em desenvolvimento. Não, nós somos um país pobre, na realidade, que não oferece dignamente, minimamente, condição para que o idoso possa ter uma qualidade de vida melhor. Tanto é que as pessoas que têm renda maior, estados onde a renda per capita é maior, são pessoas que têm expectativa de vida maior Exato. do que estados onde são mais pobres, né, com a renda per capita menor. Até nesse exemplo aí que se fala muito, né, da reforma da Previdência, e muito se fala, né, uma coisa é você tratar o que é a perspectiva de vida de uma pessoa de 70 anos que morou sempre num grande centro, com acesso à saúde, a exames, a médicos, e essa mesma pessoa com 70 anos no interior de um estado lá do norte, nordeste, menos favorecido economicamente, que teve que trabalhar na lavoura, na roça, raramente teve acesso até a vacinas, né? Sim. A vacinas, Sim. ou a tratamento. Sem Quer dizer, dúvida existe nenhuma. esse desequilíbrio. Os 70 anos aqui de uma cidade como São Paulo, de uma pessoa de classe média alta, é totalmente diferente de 70 anos de uma pessoa que trabalhou na lavoura no Nordeste sem o mínimo recurso. Sem dúvida nenhuma. Especialmente se for mulher, que a mulher vive mais do que nós, de 6 a 8 anos. Isso também já é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Está mudando. Por quê? Porque elas estão assumindo hábitos não tão saudáveis como os homens. Porque uma coisa interessante, falando entre homem e mulher, diferença, é que a mulher se cuida mais. Ela tem menos preconceito de ir ao médico. Se ela estiver sentindo alguma coisa, ela vai ao médico. O meu médico, quem tem que marcar é minha mulher. É o sentido Se maternal. depender de mim... Quem leva o homem ao médico sempre é a mulher. É ela que está acompanhando e ela que faz questão. Nós somos muito menos sensíveis a esse tipo de coisa. Talvez o instinto maternal conte muito com isso, que elas já cuidam, né, atavicamente, instintivamente, desde o comecinho da vida de uma pessoa. Então, elas têm esse conceito. Mas, realmente, a grande cuidadora, a grande protetora dos idosos é a mulher. É a filha, a neta, A mãe. A mãe, né? E, doutor, uma coisa que parece que agora é outro fenômeno aí mundial, né? A depressão. E atinge pessoas de todas as idades. Aí a gente vê casos aí de crianças, né? Crianças com menos de 10 anos com depressão. Mas, recentemente eu li também o problema da depressão no idoso, parece que é um pouco mais grave, porque ele normalmente já passa mais tempo em casa, ele passa mais tempo sozinho, ele tem menos contato, porque, lógico, ele perde um pouco da vida social, a vida profissional. A depressão para o idoso, quais as alternativas, quais as saídas? Realmente a depressão no idoso ela tem uma característica muito diferente da pessoa jovem. Num jovem é muito fácil você detectar uma depressão. Não quer sair da cama, não quer ir na escola, não quer ir na faculdade, nada está bom, nada se interessa, está sempre de mau humor. Isso é fácil detectar.
Em pessoas idosas já é mais difícil. E nós temos algumas condições. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem uma coisa que nós chamamos de depressão mascarada, onde sempre na consulta eu pergunto. Normalmente, essa idosa está acompanhada da filha ou do filho, e eu pergunto, como é que está o seu humor? A senhora está triste, está alegre, está contente? Doutor, estou muito contente, e cai no choro. Porque ela, na realidade, não está contente, ela está triste. Mas ela tem vergonha de dizer que está triste. Por quê? Porque como ela é sustentada e muitas vezes vive na casa da filha ou do filho... Existe essa dependência econômica. Essa dependência, ela fala, mas se eu falar que eu estou triste, vão me chamar de ingrata. Porque eles me dão tudo o que eu preciso, eles me dão carinho, me dão amor, me dão comida, me dão afeto, me dão abrigo. Mas eu estou triste. Por quê? Porque existe um desequilíbrio químico, bioquímico, a nível de neurotransmissores no cérebro, que depressão é uma doença como qualquer outra. Então, isso tem que ser desmistificado também. E é incrível o tratamento dessas pessoas deprimidas, como muda a qualidade de vida. Então, a orientação que a gente dá, de um modo geral, é que a pessoa idosa, especialmente depois da aposentadoria, que ela tenha uma agenda cheia. Que ela levante de manhã e tenha compromisso, seja na igreja como voluntária, ajudando os projetos comunitários, assistindo palestras ilustrativas, se envolvendo, indo ao museu, se encontrando com uma amiga, indo ao shopping, mas tirar a camisola de manhã, tomar seu banho, fazer a sua higiene, tomar seu café da manhã, tomar os seus remédios, invariavelmente, depois de uma determinada idade, praticamente todos os idosos têm alguma doença crônica para controlar, e ter uma agenda, fazer, hoje eu não posso, estou superlotada. É isto que vai garantir em termos, vai melhorar muito a qualidade de vida, qual é o padrão de vida da pessoa do ponto de vista emocional. Porque o ficar em casa já não... Até para pessoa jovem, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que ficaram, de repente, desempregadas, ainda jovens, estão desempregadas, estão procurando uma recolocação no mercado, e a reclamação é, puxa, eu estava me sentindo triste, estava me sentindo mal porque eu estava em casa o dia inteiro. O dia não passa. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha compromisso, eu tinha uma vida super agitada, de repente, de uma hora para outra, olho lá, 2 da tarde eu estou em casa, 3, 4, 5 eu estou em casa. E imagina isso para o idoso, né? Porque é difícil de conciliar. Isso o governo ainda, alguns governos, especialmente em cidades do interior, a primeira-dama, uma das preocupações das primeiras-damas tem sido o convívio, centros de convivência para idosos. E existem vários que funcionam muitíssimo bem, onde oferecem uma série de atividades. O SESC, o SENAC, por exemplo, é um exemplo aqui, em termos de atividade. Quer dizer, a atividade existe, gratuita. Agora, vá procurar. Essa é uma dica importante. Eu gostaria de ressaltar, porque muita gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde ir, eu não sei o que fazer. O SESC, o SENAC e em cidades menores, a própria prefeitura, Sim. Basta você se informar. Sim. Eu sei aqui de vários, em São Paulo tem vários cursos totalmente gratuitos. Você não paga nada, absolutamente nada. E de ótima qualidade, viu? Ótima qualidade, e você vai encontrar pessoas como você também, Sim, né? Pessoas como exatamente. você, que querem conversar, que querem ter ainda uma agenda, como o senhor falou. Pro dia né? passar, porque Exato. Senão... Tem idosos que vêm lá com problema de inchaço nas pernas. Por quê? Fica sentado o dia inteiro olhando para a televisão, porque ele nem assiste a televisão. A televisão está lá ligada. Fica lá ligado à toa. Né? E ele está lá olhando para a televisão. E realmente aí o dia não passa, aí vem a depressão. Com a depressão vem a inapetência, com a inapetência vem a imobilidade, o sedentarismo, a falta de atividade física. Com isso vai se facilitando a instalação de complicações
que vão desde problemas de mobilidade até problemas mais sérios, como pneumonia, etc. e tal, que é muito ligado a essa parte de como é o seu estilo de vida. E o exercício mental para o idoso? Às vezes se comenta, né, que é muito importante fazer palavra cruzada, ou aqueles jogos que tem de números, etc. Né? Isso daí realmente funciona, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso não evita doença de Alzheimer. Isso é uma coisa que tem circulado, que é uma prevenção da doença de Alzheimer. Não, isso não é verdade. Mas ela melhora em muito a qualidade de vida. E se for para ter doença de Alzheimer, ela vai jogar lá para frente, ou vai minorar muitos sintomas que, quando chegarem com perda de memória, etc. e tal, a pessoa vai estar muito mais preparada para enfrentar isso. Isso é ótimo que se faça. Agora, também não é a única atividade. Assistir palestras, por exemplo, existem palestras gratuitas hoje, é uma questão de procurar, né? E se não tem condição de procurar, o filho pode procurar e fazer uma programação perto da sua casa. Hoje em dia a condução, apesar de não ser ideal, mas nós sabemos, ela é gratuita para as pessoas idosas, né? E esse deslocamento, essa certa dificuldade, esse certo estresse, aí tem um aspecto positivo disso, que não pode ficar dentro de casa, que não pode é inatividade. O sedentarismo, a inatividade física e mental leva a uma série de problemas. Doutor, caminhadas e alimentação. Quais os cuidados? Porque também, às vezes, a gente vê a pessoa que nem se preocupa em saber se tem um problema cardíaco ou não e sai aí meio-dia caminhando. E alimentação? Como o idoso deve tratar isso? É lógico que é uma reeducação alimentar, a idade vem chegando, e caminhadas e exercício físico. Qual a regra? Bom, a regra é que sempre tem uma orientação médica prévia para saber se pode realmente fazer exercício. Na grande maioria das vezes é possível. Porque existe outro mito também, que é a pessoa obrigada a ficar numa academia 2, 3 horas fazendo exercício. Não é isso, não. Se andar 20 minutos por dia, já está de bom tamanho. Agora, uma coisa fundamental, à medida que nós envelhecemos, é a hidratação. À medida que nós envelhecemos, o nosso estímulo da sede diminui. O nosso organismo precisa de água, mas não nos avisa. Isso com a idade? Isso é normal com a idade acontecer? É um processo fisiológico do envelhecimento, né? É um processo normal do envelhecimento. Então, é importante que, preventivamente, as pessoas idosas reservem uma garrafa de água filtrada, mineral, se for o caso, e ingiram 1 litro, pelo menos, todo mundo pode ingerir 1 litro, fora o chá, o leite, o suco, né, do dia a dia. E tome isso preventivamente. A água é que eu costumo brincar com os meus pacientes, eu digo muito às minhas pacientes, porque a grande maioria que nos procura são mulheres. Eu pergunto, a senhora tem planta em casa? Ah, tenho, doutor. E a senhora rega? Claro, tem que regar. E se a senhora rega a planta, a senhora não acha que teria... E tomar água? Não, tomar água eu não gosto muito. Água, eu detesto tomar água. Posso tomar 1 litro de suco? É mais difícil você conseguir tomar 1 litro de suco. Então, preventivamente, isso é muito necessário, né? E também alimentação que seja o mais saudável possível. E quanto mais colorido o prato, maior o nível de vitaminas e sais minerais que você está ingerindo. Colorido seria cenoura, beterraba, alface, abobrinha, Exato. Esse tipo de coisa. E não se privar de muita coisa, né? Porque uma coisa no envelhecimento é que o colesterol está alto, tem diabetes, tem ácido úrico e a pessoa acaba não sabendo nem o que comer. Aí, se precisar de orientação, ela tem um médico para fazer uma orientação, ou então já tem profissionais como nutrólogos ou nutricionistas que podem dar uma orientação
mais fundamental para que a pessoa não complique a sua doença também em função da ingesta alimentar. E o sono, doutor? Muitos idosos reclamam. Eu não consigo dormir a noite inteira, eu durmo pouco, eu durmo 2 horas, acordo, eu durmo de novo, não tem mais aquele sono contínuo. E a gente sabe que a falta de sono não faz bem a ninguém, né? Esse é um assunto fundamental, Denis, que você está levantando. Mas nós temos que pensar algumas coisas. Primeiro, à medida que nós envelhecemos, nós gastamos menos energia. Por mais que você tenha uma vida ativa, você vai ter o metabolismo mais lento do que um jovem de 25 anos de idade. Então, automaticamente, você precisa de menos horas de sono, fisiologicamente, normalmente. E o que acontece muitas vezes é que chega no consultório com essa queixa. Ah, doutor, ele não dorme. E quer uma receitinha azul, que é o veneno das receitas. É o vilão da perda de memória, é a tarja preta. Usou tarja preta com problema de memória, pode estar certo que ali provavelmente está o vilão, está identificado o vilão. Mas vamos voltar. A depressão pode levar à perda de sono, à insônia. Então você trata a depressão, regula o sono. E saber que horas, qual é o estilo de sono dessa pessoa. Que eu pergunto assim, não dorme como? Que horas ele vai dormir? Ah, ele vai dormir logo depois de jantar. E que horas ele janta? Às 5 horas da tarde. Ora, 5 horas da tarde. Se ele dormir 6 horas, 1h da manhã... Já dormiu 7 horas. Ele está acordado. Ele já dormiu o que tinha que dormir. Mas ele está acordado no horário que todo mundo quer estar dormindo. E uma outra coisa que nós temos que falar aqui, que existem cuidadoras informais contratadas muito boas, a grande maioria delas. Mas tem algumas que querem que o idoso durma para que elas possam dormir. Dormir também, exato. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Porque o remédio para dormir eu prescrevo. Claro, em casos onde realmente a pessoa precisa. Mas só quando é absolutamente necessário. E se cansar durante o dia, provavelmente você vai ter uma noite de sono mais reparadora. Nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei ao senhor, por favor, fique à vontade. Não, uma honra, um privilégio estar aqui com você, Denis, e dizer que há uma novidade que está acontecendo agora, que eu gostaria de te informar, é que em termos de Alzheimer, hoje em dia, nós falamos muito em prevenção. Então, quem tem parentes com Alzheimer, mãe, pai, portadores de Alzheimer, e que estão apavorados em ter essa doença, saber que nós estamos, hoje em dia, com mais ferramentas para poder estar enfrentando esse problema, para não deixar que ele chegue no futuro. Se precisarem de informação, alguma coisa que eu possa colaborar, totalmente voluntário, seria no meu e-mail, que é nortonsaeg@uol.com.br. E aí eu respondo todas as questões, ou na minha assessoria, nós temos no Facebook. Se jogar meu nome lá, Norton Saeg, no Google, vai aparecer uma série de referências. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma honra. E se você quer assistir novamente a esse programa, ou de repente você perdeu algum programa e gostaria de assistir, você pode acessar o nosso canal, que está aparecendo agora aí, nosso canal, o canal do programa Ponto de Equilíbrio, no YouTube. Nós temos também o Facebook e temos o Instagram. Mas para assistir qualquer programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Lá você encontra desde o primeiro programa até o último. E ele é atualizado toda semana. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.